Boa tarde, com muita alegria para você que vai acompanhar a aula com a gente aí gravada pelo YouTube, né? Esse suporte que a gente está trazendo aqui para aqueles que têm dificuldades de estar nesse horário ou por algum motivo de trabalho ou queda na internet, né? Que a gente tem tido aí esses problemas. Você é muito bem-vindo na sala de aula virtual da Escola da Nave. Nós vamos orar para dar início à nossa quarta aula sobre o Credo Apostólico. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, o privilégio de estarmos nessa sala de aula virtual. Glorificamos o teu nome pela tecnologia que nos favorece. Te damos glória, honra por toda a inteligência que foi concedida àqueles que desenvolveram e que mantêm esse recurso científico para que nós possamos desfrutar, nos reunir, para que nós possamos crescer, receber conteúdo, compartilhar conteúdo e criar aí uma comunhão, ainda que seja apenas vendo os rostinhos e também ouvindo as vozes. Ainda que de longe, o teu Espírito nos coloca no mesmo ambiente. Nós nos sentimos sentadinhos do lado um dos outros, compartilhando, ó Deus, da conexão que o Senhor promove no teu amor. Conduza essa aula, ó Pai, segundo o teu propósito, o Espírito Santo. O Senhor é o nosso mestre, o nosso professor. Dependemos da tua revelação e do teu ensino. Ilumine os nossos corações, ilumine o nosso conhecimento com a revelação das Sagradas Escrituras. Que o Senhor esteja conosco no conduzir dessa aula e também que nós possamos ser transformados por essa revelação que a nós será concedida. Com muita humildade que nós nos prostramos diante da tua santa presença, clamando ao Senhor, revela-se a nós, ó Deus grandioso. A ti seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, por tudo bem que o Senhor tem nos feito nesse tempo. Eu abençoo os alunos que com coração tão lindo têm dito um sim para esse convite do Senhor, por todos aqueles que nos abençoam para que estejamos aqui nessa sala de aula, os que olham os nossos filhos, os que cooperam de qualquer forma, para que nós estejamos aqui nesse momento, sejam também abençoados e recompensados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, eu queria, como a gente tem feito, né, abrir aí a aula com a leitura dessa confissão de fé. Nós temos usado aí essa versão que é bem tradicional das igrejas luteranas do Brasil, que é a versão que vai ser declarada como: creio em Deus, nós temos uma vírgula, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica como obra do Espírito Santo, a comunhão dos santos também como obra do Espírito Santo, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Então nós temos aí caminhado com essa confissão de fé, temos empenhado o nosso estudo para que nós entendamos aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus quer colocar em nossos corações como algo onde nós recebemos a revelação da nossa confissão de fé, daquilo que nós declaramos através da pessoa do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Nós vamos concluir a aula passada. Eu cheguei aqui, deixa eu ver onde que eu tô. Vocês receberam aí os slides. Se estiverem acompanhando pelos slides, é a partir do slide 25. O tema em cima no slide é creio. Oi. A senhora pediu para eu lembrar que faltava a senhora ler Eclesiastes 5:1-2. Ah, obrigada, da aula anterior, né? Ótimo, ótimo. Vamos lá então. Obrigada, Paulinha. Bem lembrado, que eu não estava me lembrando mesmo. Então vamos lá para Eclesiastes 5, um dos livros poéticos, do Antigo Testamento, escrito aí
por Salomão na maturidade da sua sabedoria, né, já na sua velhice. E aí, esse capítulo 5 do livro de Eclesiastes vai dizer assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração. Se apresse a pronunciar alguma palavra na presença de Deus, porque Deus estás nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então aqui nós temos um ensino, de que nós temos que ter reverência na presença de Deus. É claro que nesse momento que Salomão está escrevendo, o templo era o único lugar onde Deus se manifestava como presença, porque a arca da aliança estava ali dentro. A realidade na nova aliança é diferente. Isso que simbolizava no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Então agora aí onde você está, nós acabamos de fazer uma oração sem necessidade de um sacerdote intermediador. Nós oramos juntos como os filhos de um mesmo Pai, e essa oração nos lembra que nós estamos na presença de Deus. Nós não precisamos ir até o templo, nós não ficamos do lado de fora do Santo dos Santos. Os meninos que fizeram ano passado aí a maquete do tabernáculo, lembra que tinha um lugar onde ficava a arca e somente o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. Mas na obra de Cristo Jesus, todos nós agora temos acesso a esse lugar santo, mas nós não podemos perder a reverência nesse lugar santo. Interessante que quando a gente estuda a história da igreja, a igreja primitiva, ela era muito seletiva às pessoas que frequentavam o seu ambiente, No primeiro momento, até a década de 30, 40 ali depois de Cristo, com o movimento de grandes judeus se convertendo, como a gente tem em Atos 2, Atos 4, ali aqueles judeus, eles já conheciam todo o ritual de estar na presença de Deus, então não era necessário ter um ensino tão sério sobre isso. Mas a partir da década de 50, 60 depois de Cristo, com as missões paulinas, principalmente o apóstolo Paulo fazendo grandes eventos missionários com as suas viagens, ali um grupo de gentios muito grande começa a se converter. E esses gentios, eles não conheciam como que se conduzia na presença desse Deus Todo-Poderoso, Mas fato é que a igreja se preocupou com isso. Então a igreja vai ter ali a classe dos catecúmeos. Esses catecúmeos eram pessoas que estavam iniciando na fé cristã. Seria hoje como se fosse o nosso curso de batismo, Ali essa classe durava pelo menos 3 anos, aonde a pessoa ela era ensinada como que ela ia se comportar na presença de Deus. Então essa referência aqui de Eclesiastes, eu fiz questão da Paulinha me lembrar desse ponto, porque parece que porque nós estamos na graça, que a coisa pode ser feita libertina, que o comportamento pode ser de qualquer jeito. A pessoa chega na igreja, ela na hora do culto, onde que toda a comunidade da fé está cultuando a Deus, ela esquece que ela tem que ter uma reverência naquele lugar. E hoje com a tecnologia, então, aí tá na hora do louvor, tá lá tirando foto, tá fazendo selfie, tá tirando foto disso, daquilo, tá achando bonito não sei o que. Gente, que falta de reverência na presença do Senhor, Nós continuamos na presença de um Deus vivo, na presença de um Deus sério, na presença de um Deus que merece respeito. Proceda assim na presença de um juiz, para você ver o que vai acontecer. Se tem um procedimento desregrado num tribunal, A Paulinha, advogada, ela tá aqui, ela vai dizer, você pode ser preso por desacato à autoridade. O que é desacatar uma autoridade? Desrespeitar uma presença que requer uma reverência, E nós temos que resgatar isso. Quando nós confessamos o credo, esse documento da igreja, nós temos que lembrar, eu estou na presença de um Deus. Ele está nos céus e eu estou na terra. Olha o que Salomão diz aqui. Quando você entrar na presença de Deus, vigia. Não fica falando tudo que te vem à boca, que sejam poucas as tuas palavras, Quantas vezes nós na presença de Deus falamos, tipo assim, a gente está lá orando, Naquele momento lindo na presença de Deus. Senhor, a minha vida eu te entrego. Aí sai dali com um comportamento totalmente, descomprometido com aquela fala. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Quando você estiver
presença de Deus, né, que sejam poucas as tuas palavras, ou seja, pensa para falar. E é isso que o credo está nos ensinando. Quando nós confessamos, a gente viu ali a palavrinha creio. Quando eu estou falando creio em Deus, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho confiança em Deus. Eu estou comprometida com esse Deus. Eu não ajo de qualquer forma na presença desse Deus, né? Então esse resgate aí, ele é necessário. Até porque a gente vai vendo que a exclusividade da revelação de Deus, tá aí no próximo slide, ela só acontece porque Deus quer se revelar, né? Então, como a gente sempre ora, é com muita humildade que nós nos apresentamos diante de uma aula como essa. Em momento algum nós estamos numa aula como essa, soberbamente querendo dizer, eu estou estudando teologia. Pelo contrário, né? Nós estamos aqui com muita humildade, clamando misericórdia, para que o Senhor se revele a nós, para que Ele se dê a conhecer a nós, porque nós vimos já textos bíblicos aonde, se Deus não se revelar, nós não entenderemos, nós não perceberemos, né? E a gente tem experiências com isso na leitura bíblica. Você e eu temos essas experiências. Quantas vezes você está lendo a Bíblia, você já leu o versículo 1 milhão de vezes, e aí você começa a ler a Bíblia e você fala, meu Deus, isso aqui é novo para mim hoje. Por que isso aconteceu? Porque naquele momento Deus se revelou a nós, né? De forma extraordinária. O coração do credo, o cerne do credo, ele está presente na pessoa bendita de Jesus, né? Tanto é que eu falei com vocês já, o maior artigo do credo, que é a parte central, o coração, é justamente uma maior especificação ali na declaração na pessoa de Jesus. Então nós temos uma parte menorzinha para o Deus Pai, uma outra parte para o Deus Espírito Santo, mas a pessoa do Cristo, ela tem um artigo dedicado maior a ela, né? E eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13, que vai dizer assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste como palavra de não acolhestes como palavras de homens. Me perdi, gente, perdão. Deixa eu ler o versículo de novo, tá? Porque eu me perdi aqui. Eu vou ler novamente. Volta a fita aí. Outra razão ainda temos nós, incessantemente, para dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes, né? Aqueles que confessam, aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pela obra da regeneração. Só pode ter revelação das escrituras aquele que nasceu de novo. O morto espiritualmente, ele não consegue discernir isso, porque ele está morto, né? Ele não tem o espírito da vida que o revela essas coisas. Outro texto também está em Gênesis 11. Vamos lá para o primeiro capítulo, primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 11, aí nós estamos no momento crucial da humanidade, né? Aonde ali nós vamos ter a dispersação dos povos, as línguas. E olha aí o versículo 1, é justamente nesse momento aonde está o episódio ali da Torre de Babel. Gênesis 11, versículo 1 até o 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Então desceu o Senhor para ver a torre e a cidade que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é o começo.
Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos à presença da Trindade aí, né? Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, a intenção do coração do homem é sempre construir algo para o seu nome, é sempre construir algo para aquilo que enaltece a ele mesmo. E desde sempre, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que criou a humanidade, a glória pertence a ele, né? Então nós devemos interpretar as escrituras não por meio de uma hermenêutica suspeita, né? O que é uma hermenêutica suspeita? Eu sinto que o texto está falando isso. Eu senti no meu coração que esse versículo está querendo dizer isso, né? E isso não é verdade. O texto por si se explica. Se você tem uma dúvida no texto bíblico, não abandone esse texto, continue lendo, porque em algum momento dentro desse mesmo contexto você encontrará a resposta. A Bíblia explica a própria Bíblia, né? Nós podemos sim de uma maneira afirmativa nessa relação de amor com o texto bíblico e com a revelação. Ter temor, né? Quando nós temos contato na presença de Deus. Se tem um lugar que Deus fala, gente, é a Bíblia. Então você pode aí, né, ser de uma época ou de um ensino aonde que você precisava ficar correndo atrás de profeta, né? Eu preciso que o fulano ore por mim, porque ele vai revelar alguma coisa para mim. Nada mais infantil, nada mais imaturo da nossa parte como cristãos recorrer a esse tipo de coisa, né? Se nós temos uma segurança aonde Deus fala conosco é na Bíblia. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa e ela falou: pastora, às vezes eu tenho dificuldade de orar porque eu não sinto nada. E eu falei: qual o problema de você não sentir nada? Porque eu fico vendo a pessoa falando que sente isso, que sente aquilo. Falei: isso é alma. Deus falando diretamente conosco, gente, é uma vez ou outra. Não é toda vez que você tem experiência espiritual, não. Se você pegar a vida dos homens de Deus na Bíblia, você vai ver que Deus falou ali com eles uma vez, 2 vezes, 3 vezes, em 100 e tantos anos de andar com Deus, né? E parece que a nossa geração, o povo tudo é assim. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Será que Deus está falando tanto assim mesmo? Se Deus estivesse falando esse tanto que o povo fala que Deus está falando, nós teríamos um outro nível de cristianismo na igreja. Essa é a verdade, né? Então Deus fala demais, sendo que não é nada disso. Aonde nós temos segurança que Deus realmente está falando? É aqui. Aqui você pode ter certeza de que Deus está falando. Como aqui bem disse Paulo na carta aos Tessalonicenses. Não é mensagem de homem, mas é a mensagem do próprio Espírito, né? E aí nas nossas classes esse ano de 2020, nós temos lido, né, 1 Pedro, vamos para lá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. Conhecido com efeito... desculpa, a gente está lendo a segunda, né, gente? Perdão, me confundi aqui, porque vai falar que as escrituras foram inspiradas por Deus e não por profecia humana. Mas o texto da aula aqui é 1 Pedro. Tá certinho aí, tá? Eu que lembrei do outro texto, né? Mas aí vai dizer: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, né? Então aqui, quando que é o fim dos tempos? Então você fica falando assim: mas Jesus já se foi revelado? Por que ele está falando no fim dos tempos? Esse fim dos tempos que ele está dizendo aqui é justamente a partir do momento em que Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo desce sobre a igreja. Toda vez que você ouvir falar fim dos tempos, o fim dos tempos começou ali. O fim dos tempos não é agora que a gente está no ano 2000 e tanto, não. A partir do momento que Jesus Cristo foi assunto aos céus ressuscitado e o Espírito Santo veio sobre a igreja, ali começou a contagem do fim dos tempos, até a segunda volta de Cristo e o arrebatamento da igreja, né? Continuando aí,
somente porque Deus vem a nós na revelação da Sagrada Escritura, é que podemos confessá-lo como sendo Deus que vem a nós, como Deus Altíssimo, o Deus vivo, o Deus cheio de majestade, Deus que abarca toda a criação e que é muito maior do que toda essa criação. Então nós vemos ali em Gênesis 11, Deus ele não deixando o homem continuar naquele ato soberbo de enaltecer o próprio nome. Ele vem e intervém nessa ação de pecado. O próprio Cristo desceu, veio até nós para fazer o Deus Pai, o Deus Espírito conhecido na sua própria pessoa, né? Quando nós olhamos para Cristo, Ele é o Deus revelado aos homens encarnado, né? E aí nós temos alguns textos que eu quero ler com vocês também. Efésios 2:20. Vamos abrir aí a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. E ele vai dizer, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Ele é a revelação que veio até nós, é por ele que nós encontramos um lugar, visivelmente, espiritualmente falando, de chamar Deus de Pai, né? Capítulo 3, versículo 5, da mesma carta de Efésios, anda só um capítulo aí para frente. Efésios 3:5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas no Espírito. Então hoje, eu e você, nós não temos aqui, nesse momento, o Cristo encarnado na nossa frente, mas nós o conhecemos pela revelação do Espírito Santo. Eu e você, nós sentimos Ele, né? A gente tem momentos de oração em que Ele se revela, em que a gente tem a clara certeza da presença dele ali conosco, né? Ele se faz presente no nosso espírito que nasceu de novo. Também o capítulo 4 de Efésios, versículo 11, né? Vai dizer aí, ó, capítulo 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que essas duas últimas palavras que estão aí, pastores e mestres, se você está na sua Bíblia impressa, assim, que não é digital, risca essa palavrinha que está aí no meio E. Porque a tradução para o português, ela criou esse vocábulozinho E aí no meio, essa conjunção, né? Então, porque a palavra aqui no original grego, ela é composta, pastor, mestre, ok? Não existe um dom só de pastor e um dom só de mestre, não. Todo pastor ensina, todo aquele que tem o dom do ensino, ele pastoreia, ele cuida de pessoas. Então aqui nós temos um erro de tradução em relação aos originais. Então corrija isso aí, pode fazer isso sem medo, porque se você tiver uma consulta aos originais gregos, você vai ver que essa palavra aí é uma palavra composta, tá bom? Pastor, mestre. E isso já trouxe muita confusão na igreja, né? Eu já escutei professor falando assim comigo: eu só gosto de dar aula, que eu não suporto gente. Eu detesto aluno vir conversar comigo no final da aula, né? E aí eu fui ministrar essa pessoa, eu falei: olha, eu acho que você gosta da plataforma, né? O que você tem aí é um desejo de se fazer visto, de você gostar dessa coisa, de você ter o conteúdo e falar com alguém, mas mestre você não é, né? Dom de mestre do Espírito Santo você não recebeu, porque quem recebeu o dom do mestre, ele também tem juntamente com ele o pastoreio. Ele tem prazer em ouvir, em discipular, em cuidar das pessoas. E da mesma forma um pastor, né? Quando um pastor ele fala assim: eu não gosto de ensinar, né? Eu tenho pavor de ensino. Então com certeza também o dom pastoral dele é comprometido por alguma experiência emocional, mas espiritual não é, porque todo pastor que cuida de gente, ele vai ter sim o dom também do ensino, porque é uma palavra composta. Outra passagem que nós temos aí pra gente ler, Apocalipse 21, nós vamos ler 2 versículos desse capítulo, tá bem lá no finalzinho de Apocalipse, né? Apocalipse 21, nós vamos ler o versículo 1 e o 14, tá bom? Versículo 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então vamos lá agora para o versículo 14.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam esses 12 nomes e os 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós temos uma revelação de que as Escrituras nos garante que tanto os apóstolos como os profetas, é aquela imagem que João tem em Apocalipse 4, dos 24 anciãos prostrados diante do trono, entregando ali a sua coroa, são justamente essa junção, né, dos apóstolos e dos profetas. Você vê que são 12, 12, vai dar ali 24. É o Deus se revelando a nós de uma forma grandiosa, para nós termos noção aí de onde é esse ambiente celestial, né? Para quando nós estarmos na presença de Deus, na presença de Deus, nós possamos estar conscientes diante de quem nós estamos. Do Deus Todo-Poderoso, né? Ao se revelar ao seu povo, Deus ensina-lhe um nome pactual, em conexão com aquilo que ele é. Então eu quero ler com vocês também Êxodo capítulo 20, vamos lá, Êxodo 20, nós vamos ler os versículos 2 e 3, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então vamos ver que nome é esse, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Aqui ele está se revelando e ele tem um nome que foi dado aqui em Êxodo 3, quando ele se revela a Moisés, né? Êxodo 3, versículo 6 e versículo 12, que nós vamos ler. Êxodo 6 diz assim: disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então aqui Deus está se revelando ao povo, fazendo uma conexão com essa nação que está nascendo agora, né? Que até então a gente vem aí de uma linha patriarcal. Depois de José, esse povo se multiplica ali no Egito, e esse povo agora vai se tornar uma nação. Vão ter uma terra onde eles vão se estabelecer e vai ter ali uma condição de Estado, né? O Estado de Israel vai nascer depois da saída deles do Egito. E Deus aqui está dizendo, o meu nome é Eu Sou. Quando Deus diz isso, ele está revelando a nós a sua própria natureza. O que ele está dizendo? No hebraico, é como se fosse assim, eu sou o que sou. O que isso quer dizer? Que Deus, ele é Deus antes, no tempo presente e no tempo futuro ao mesmo tempo. Para nós é ao mesmo tempo, para ele não tem nada disso, né? O que acontece quando nós lemos a palavra de Deus? Eu e você... Eu ouvi isso de uma professora, eu achei fantástico, que eu estava vendo uma aula do Ministério Fiel, e ela vai dizer o seguinte, nós somos reféns do contexto, né? Eu e você, quando lemos a Bíblia, nós precisamos estudar o contexto. Então, como eu disse aqui para vocês, né? O povo se tornou um estado depois que saiu do Egito. O que eu fiz com vocês? Nós fomos nos localizar dentro de um contexto. Mas Deus, ele não é refém do contexto. Aliás, Deus cria o tempo. E como ele cria o tempo, ele cria o contexto, né? Então, nós somos refém do contexto. Nós precisamos ler a Bíblia. Quando nós estivermos lendo a Bíblia, nós precisamos entender em que época aquilo está acontecendo. Por isso que uma aula de panorama é tão importante, uma Bíblia de estudo é tão importante, que hoje nós temos excelentes Bíblias de estudo, né? Você lê ali, você abre a primeira folha do livro da Bíblia, tá lá escrito assim, esse livro foi escrito na época tal, a intenção era alcançar o povo tal, o escritor foi fulano no dia tal, na época tal, no reino de tal, no momento histórico de tal. Então isso é importante. O que é isso? Contexto, né? Para que eu compreenda essa revelação, eu estou refém do contexto, mas Deus não. E ele está dizendo para mim e para você, eu sou Deus eterno, eu sou o dono do contexto, eu crio o tempo, eu estou em qualquer momento do tempo. E é por isso que ele se revela tanto a Moisés como a mim e a você da mesma forma. Ele é imutável, ele é sempre o mesmo, ele não muda, como ele diz lá em Malaquias capítulo 3, porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Por que ele não muda? Porque o nome dele é Eu Sou, né? Esse nome sagrado para o judeu, que vai ser aí traduzido de uma forma
mais tranquila para eles entenderem, que é o Yahvé, né? O tetragrama sagrado, que esse nome é impronunciável. Não é igual a nossa cultura ocidental, né, que fala o nome de Deus em qualquer momento, né? Então a gente tem, eu lembro assim, da minha época do mundo, né, quando eu ainda não tinha convertido, e eu me lembro, gente, de assistir filme pornográfico com a mulher que está ali na ação de pornografia, né, filmando ali aquela cena de sexo. O que ela fala ali naquele filme? Oh meu Deus, né? Pegando aí filmes americanos, oh my God, né? E aí quando a gente converte, e aí você pensa, como que pode falar o nome de Deus desse jeito, né? Num contexto de pecado. Quantas vezes eu e você já falamos o nome de Deus num contexto de pecado, de falta de reverência? Se esse artigo do credo quer nos lembrar algo, é que nós temos que ter reverência, né? Às vezes você está com raiva, e aí você fala, ai meu Deus, né? Deixa eu te falar, o judeu nunca faz isso. Nunca. Por quê? Porque ele não vai usar a palavra, o vocábulo Deus para ser dito de qualquer forma, para ser dito numa expressão emocional. Ele tem reverência quando ele fala Deus. Então o credo está tentando nos lembrar isso, né? Como é importante a igreja parar, como nós fizemos aqui, e estudar uma confissão e rever os nossos conceitos, né? Rever o nosso comportamento diante da palavra, diante da pessoa e do culto que é prestado a Deus, né? É muito perigoso, né? Tem aí no próximo slide de vocês falando, creio em Deus, como um perigo até de idolatria, né? A idolatria é ter uma visão de Deus distinta daquela da Sagrada Escritura. O que os nossos teólogos vão nos ensinar? Que grande parte do combate dos profetas do Antigo Testamento é contra um culto defeituoso a Deus. O Blaise Pascal, que ele vai escrever no século 17, ele vai dizer, todo homem foi criado com um vazio que só é preenchido por Deus. Talvez você já reverberou essa frase, você já ouviu essa frase em algum lugar, e quem disse foi o Blaise Pascal, né? Todo homem foi criado com um vazio que só é preenchido por Deus. O nosso Deus, ele tem desprazer na lealdade dividida, né? Adoramos um Deus que se apresenta como um, em três pessoas da deidade, vivendo em igual glória, em igual harmonia, partilhando honra, glória, amor entre eles, entre as pessoas da deidade, desde a eternidade. Confessamos no credo que é somente Deus que nós confiamos e adoramos. Ele é uno e trino, ele é infinito e pessoal, né? Então, toda vez que nós descaracterizamos a pessoa de Deus, nós estamos cometendo um pecado. Toda vez que nós adoramos esse Deus de qualquer jeito, nós estamos pecando. Todas as vezes que nós não temos reverência, toda vez que nós não temos conhecimento da revelação de quem esse Deus é, a partir das escrituras que ele já deixou para nós, nós estamos sim pecando, né? E Deus, como o texto aqui está dizendo, né? O nosso Deus tem desprazer na lealdade dividida, né? Para com Deus não existe um pouquinho de lealdade, não. Ou você tem 100% lealdade com a fé que você confessa, ou Deus não está com você, né? Esse cristianismo que nós temos visto aí é questionável, sim, porque o fruto não condiz com a confissão. O comportamento, o posicionamento não condiz com a confissão, e nós temos que refletir sobre isso e clamar misericórdia, né? Jonathan Edwards, ele vai dizer isso, ele vai falar assim: Senhor, eu preciso me arrepender do meu arrependimento que é tão superficial. Quantas vezes eu e você temos arrependimentos superficiais e nós não temos noção diante de quem nós estamos, falando com quem nós estamos falando e professando uma fé que nós dizemos que professamos, né? Nós vamos encerrar aqui, que o Zoom está me falando que tem só um minutinho para terminar. Vamos lá para o nosso segundo momento, tá bom? E a gente dá continuidade aí agora. Se você está seguindo no slide, a gente vai para o outro slide da aula 4, tá bom? Vamos lá então. Vamos para o próximo momento. Vocês que estão aguardando aí na gravação, só um minutinho, tá bom? Que a gente volta. Estou esperando aqui os meninos do Zoom, eles vão entrar novamente e a gente dá continuidade à aula.
Bom que você também pode, né, tomar uma água, dar uma respirada, dar uma alongada, né? Se você tá aí na gravação, é que você tem essa opção de pausar, né? Você pode, a gente aqui não tem essa opção agora, mas você pode pausar, fazer alguma coisa depois que tomar a aula, não tem problema nenhum. Então já vou aqui trazer para o outro. Vamos abrir a próxima aula. A gente vai dar aí continuidade. Ó, vocês estão espertinhas, hein? Tão rapidinho, bonitinhas. Estou sentindo falta de tanta gente aqui hoje. O Stefan, né, tão participativo, não conseguiu estar aqui hoje. O Bruno também estou sentindo falta. Estou sentindo falta de algumas pessoinhas. Depois você me ajuda, né, Paulinha? A gente saber o que aconteceu com eles, por favorzinho. Qual a dificuldade que eles tiveram, né? Mas vamos lá. Ei, meu amor, tudo bem, Lili? Eu tô joia. Que bom que você tá aqui. Ontem eu senti sua falta lá no Petit. Que bom que você tá aqui hoje, viu? Tá bom. Então vamos continuando aqui, amores. Então, a gente vai aí pro slide da aula 4 e 5, né? E agora a gente vai para um outro artigo do credo, dando continuidade à confissão. Então nós trabalhamos bastante até agora a questão do creio e a questão do Deus, né? Esse creio em Deus, o credo in Deum. Então nós trabalhamos bastante esse primeiro artigo, esse primeiro fragmento, fundamentando a nossa crença, fundamentando quem Deus é. E a partir de agora nós vamos falar um pouquinho dessa confissão do Deus Criador. O Deus que se revela como Criador no credo, né? Esse Deus que eu confesso dentro do credo. Eu gosto muito de trazer obras de arte, né? Eu trouxe para vocês aí no slide. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês vão ver aí essa obra. Eu falei, enquanto a gente não está aí na Europa, né? Passando pelas igrejas antigas, pelos museus, os acervos, conhecendo essas obras pessoalmente, a gente vai conhecendo elas por aqui, né? E eu creio que você ainda vai fazer viagens históricas assim, conhecendo a história da arte. Quando você vê esses quadros, você vai falar, olha, eu lembro desse quadro na minha aula. Esse quadro já é conhecido meu, né? Então esse quadro ele foi pintado, né, pelo Giovanni di Paolo, mais ou menos no século XV, 1455, e ele representa a criação do mundo e a expulsão do paraíso, né? Então você tem aí algo que Deus criou todo guardadinho, fechadinho, que está dentro de um círculo, nessas cores de azul, né, lembrando o ambiente celestial. Ali você vê o anjo, né, vindo, um outro anjo que tem uma asa meio que de fogo, assim, nas costas, guiando Adão e Eva, tipo, conduzindo eles para fora do paraíso, né? E ali você já vê um ambiente todo seco, todo queimado. Então é uma boa reflexão aí para a gente iniciar essa parte da aula, lembrando que tudo que Deus criou é bom, né? Então quando você vê aí nessa pintura, tudo seco, tudo já estranho, Adão e Eva sendo conduzidos para fora do paraíso, né? Não foi assim que Deus fez todas as coisas. O que provocou tudo isso foi o pecado, né? Tudo que Deus criou foi muito bom, né? Até porque saiu dele mesmo. Como poderia algo sair de ruim de um Deus tão majestoso, tão maravilhoso, né? Nós finalizamos a última parte da aula refletindo que ele é um Deus que ele está compactuado em plena harmonia, em pleno amor, ao contrário, gente, das religiões que tem um único Deus. A própria mitologia, nós temos mitologias egípcias, sumérias, mitologia grega, romana, né? Todos os deuses dessas mitologias, eles se apresentam com características humanas, né? Eles apresentam desejos sexuais, eles apresentam egoísmos humanos, inveja, competição. Se você lembra aí um pouquinho de alguma coisa que você já viu de mitologia grega, que é algo mais explícito, você vai lembrar disso, né? Ciúme entre os deuses, os deuses vindo e se relacionando com o ser humano, né? E aí nós temos os semideuses, temos Hércules como semideus, temos Aquiles como semideus, que é a relação de um Deus com o ser humano, né? Quando a gente vê essas concepções de religião que as culturas estão criando, na verdade ali a gente vê deuses egoístas, né? O próprio muçulmano, o Islã, ele vai ter Alá como um Deus egoísta, um Deus que ira, um Deus que não partilha amor.
as pessoas que evangelizam os muçulmanos, nós temos aqui em Belo Horizonte uma base de formação para missionários para o mundo muçulmano, que eu sou apaixonada. Nós já até levamos eles para a conferência de missões, eles deram aula para o Kids, que é o M3, não sei se vocês aí vão lembrar, a Paulinha, né? A gente fez ali com as crianças na igreja com o M3, e o M3 eles vão dizer o seguinte: se tem algo que impacta o muçulmano é quando você fala do amor de Deus. Porque Alá não é um Deus de amor, ele não é um Deus que se apresenta na figura de pai. Quando você fala que Deus ama o muçulmano, ele fica assustado, porque ele não está acostumado a relacionar com esse amor de Deus, né? Com essa relação tão linda que é o amor de Deus. Por que o nosso Deus ele não é um Deus egoísta? Porque ele está se relacionando com as três pessoas, né? O pai honra o filho honra o pai, o espírito honra o pai honra o espírito. Nós vimos isso nas aulas passadas, naqueles textos que nós lemos, aonde a presença da Trindade, ela está ali o tempo todo se honrando, em plena harmonia. Esse Deus ser uno e trino, mostra que ele não precisa da minha adoração, ele não precisa da minha atenção. Deus não fica carente, né? Em momento nenhum Deus cria nada. A famosa dança, isso mesmo, Laurinha. A Laurinha colocou aí no chat, né? A famosa dança trinitária, né? Ele ali se completando, essa figura que o C.S. Lewis trouxe no Cristianismo Puro e Simples, a dança trinitária, a presença da Trindade se completa, né? Às vezes a pessoa fala, Deus criou a humanidade porque ele estava carente. Pelo contrário, né? Como Deus não consegue suportar esse amor nele mesmo, esse amor ele explode na criação, né? Ele extravasa na criação, e aí nós vamos conhecer um Deus criador, mas em momento algum ele é carente, ele necessita de atenção do ser humano, né? Ao contrário de Zeus, ao contrário de Poseidon, né? São deuses da mitologia que eles carecem. Tem um filme muito interessante que é, deixa eu lembrar se é As Areias do Tempo, se eu não me engano é As Areias do Tempo. Ele vai mostrar isso, uma guerra no Olimpo, aonde Hades, que é uma figura do deus que fica no mundo inferior na mitologia, ele vai impedir com que as pessoas adorem a Zeus, e aí Zeus fica fraco, né? Não sei se vocês lembram de figuras assim em filme, né? Hades vem, provoca algo de mal no mundo, então essas pessoas começam a sofrer com guerras, com doenças, e aí elas não adoram mais a Zeus, e aí Zeus fica fraco. Olha que louco isso, um Deus que enfraquece por falta de adoração, né? O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele é pleno nele mesmo, e ele não carece de nada que venha do homem. Então esse é o nosso Deus, um Deus tão amoroso, que não é ele que precisa de nada, nós é que carecemos dele, nós é que precisamos dele, né? Então, dando aí continuidade a essa reflexão, quando o credo nos ensina a confessar, creio em Deus, quem é esse Deus confessado? Quem é o Deus que confessamos? Nós estamos refletindo nisso a cada aula, e é proposital que eu repito isso com vocês, né? Você precisa parar. Os meninos que estão na aula gravada, se você depois recorrer às gravações, melhor ainda. Para, dá um pause e reflita, né? Que Deus é esse que eu confesso? E aí nós vimos na aula passada, eu trouxe aqui para a gente resgatar Lucas 2,14, né? A declaração ali, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Lucas não, né, gente? Lucas, ele não foi apóstolo, ele foi um escritor do evangelho, mas ele não foi apóstolo, por assim dizer, não andou com Jesus, né? Mas Lucas, ele vai deixar essa declaração. Lucas capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, recapitulando aí, de acordo com as Sagradas Escrituras, esse Deus, ele é altíssimo, esse Deus está acima quando fala Deus nas maiores alturas, nós temos que ter essa imagem, tudo criado, o universo, os planetas, as galáxias, o planeta Terra, todos os hemisférios, todos os continentes, todos os animais, todos os mares, toda a atmosfera, tudo. Tenha isso na sua cabeça, e Deus acima de tudo isso. É essa imagem que você precisa ter, né? Quando você fala Deus
Deus nas alturas, Deus está no céu e você na terra, como Eclesiastes 5 disse. Você precisa ter essa imagem na sua cabeça. Deus está acima de tudo e eu estou abaixo. Numa questão mesmo de alguém que tem autoridade e o ser criado submissão. É essa imagem que tem que vir na nossa cabeça, né? Esse Deus vivo não é outro senão aquele que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando nós falamos eu creio em Deus, essa declaração ela já está implícita à Trindade. Como nós vimos, Deus ele não partilha de nenhuma deslealdade na confissão. Então, não tem como eu falar que amo a Deus sem que automaticamente eu estou dizendo que eu amo o Filho e o Espírito. Não tem como eu estar no momento de adoração e eu dizer, Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Quando eu digo isso para Jesus, automaticamente Deus está recebendo também na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito Santo. Isso também tem que ficar muito claro para nós, porque às vezes eu já vi pessoas falando comigo, pastora, eu fico pensando assim, e se eu adorar mais o Espírito Santo, Jesus não vai ficar chateado, né? Ou eu já estive em conduções de culto em que ministros do louvor falam assim, agora você vai adorar o Espírito Santo. Gente, isso não existe, né? Ainda que você esteja ali fazendo declarações pro Espírito Santo, o Espírito Santo não está separado na Trindade. Então, toda vez que você se referir ao Espírito Santo, você está também falando para o Deus Pai e para o Deus Filho. Toda vez que você falar para o Deus Filho, você também está falando com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Isso tem que estar muito claro para nós, né? Você não precisa ficar preocupada aí. Ai meu Deus, será que eu estou adorando agora é Jesus? Agora eu tenho que parar aqui um pouquinho que eu tenho que adorar o Deus Pai. Você não precisa ficar nessa confusão mental, ok? Porque o nosso Deus, ele é uno e trino. Pastora, eu não consigo entender isso, nem eu. A nossa mente humana não partilha desse momento de revelação, né? Mas 1 Coríntios 13:12 diz para mim e para você que vai chegar o dia em que nós o conheceremos como ele é e seremos conhecidos como ele nos conhece, né? E isso é maravilhoso. Nós não só o conheceremos nessa revelação plena, como nós também seremos conhecidos nessa revelação plena, né? Eu olharei para mim e falei, meu Deus, é isso aqui que eu sou, né? Um corpo glorificado, redimido, regenerado, né? Nós teremos essa consciência limpa e perfeita dessa obra maravilhosa que é a obra da revelação. Então nós temos um Deus que está nos ajudando aí com essa revelação, trazendo a confissão no credo de que ele é Pai, de que ele é pessoal e de que ele é infinito, né? Quando Deus ele se revela na figura de Pai, é o maior nível de intimidade na revelação da minha relação sua com Deus. E Jesus, ele trouxe isso de uma forma linda quando ele ensina o Pai Nosso, né? Que também é uma próxima matéria que eu quero trazer aqui pra gente, né? Falei com vocês, né? Eu ainda quero ter matérias, do mesmo jeito que a gente está estudando o credo, estudar o Pai Nosso e estudar os 10 mandamentos, né? Que são aí coisas lindas que nós temos nas Sagradas Escrituras. Então, quando Jesus ele fala assim, os discípulos pedem, Jesus nos ensina a orar. Ele não traz ali, porque aquele conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles já tinham. O que Cristo veio revelar na sua pessoa, a pessoa do Cristo encarnado quer dizer o seguinte, olha, o Filho se manifestou a vocês, para que vocês também sejam filhos. Então, a partir de mim, Jesus está dizendo, a partir de mim, não sou eu apenas que agora tenho ele como Pai, vocês também o têm como Pai. E aí ele está dizendo, quando orareis, orareis assim, Pai Nosso. Você vê que Jesus ele não fala Pai Meu, que é algo que ele falou durante toda a eternidade antes da encarnação. Deus era o Pai dele, né? E agora ele está falando, olha, eu sou o primeiro dentre muitos irmãos. Todos nós temos o mesmo Pai. E ele vai dizer Pai Nosso, né? A primeira pessoa confessada no credo é o Deus Pai. Então nós temos ali, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Olha aí, né? O meu Pai é todo-poderoso. A gente precisa ter isso na nossa mente.
esse que se revela tão pertinho, tão amoroso, tão juntinho, é também o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que provoca temores, é o Deus que provoca respeito, reverência, o Deus Pai Todo-Poderoso, né? Eu fui da minha casa, eu sou a irmã mais velha, né? Então eu não tive a experiência de ser cuidado por um irmão mais velho, mas quem tem essa experiência sabe, né? A pessoa fala assim, não, eu podia entrar em qualquer confusão, porque o meu irmão mais velho me protegia dos primos, me protegia na escola, né? Então nós temos um irmão mais velho, um irmão que nos guarda, que nos protege, né? E que nos revela esse Pai. Na questão de ser infinito, tá aí no slide para vocês, ele é maior do que toda a criação. Ele se assenta acima da coisa criada. Da mesma forma que você tem na sua mão um telefone, um computador, e esse computador ele não é maior do que você. E olha que você está apenas utilizando desse equipamento. Esse telefone também não é maior de quem o criou, né? Então quando você pensa, por exemplo, na Apple, a Apple não é maior do que o nome do Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele está acima da criação da Apple, porque ele teve a inteligência dessa tecnologia, né? É impossível a história contar a história da Apple sem falar quem criou a Apple, né? Quem criou, no caso do Bill Gates, quem criou a Microsoft, né? Então você tem que ter aí essa consciência de que quando você diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, eu e você nunca mais teremos outra imagem a não ser essa: Deus acima de tudo e toda coisa criada abaixo. Toda coisa criada submetida, ele soberano e nós rendidos, a natureza rendida, toda a criação rendida, toda a humanidade rendida, submetida à soberania desse Deus, né? Ele é transcendente. Quando você tem essa imagem de Deus fora, os teólogos vão trazer essa expressão, a cosmovisão cristã trabalha muito isso, a questão de Deus ser transcendente, ele está fora. Mas como ele é onipresente, tem outra expressão também que é tão ambígua quanto a Trindade dizer que Deus é 3 em 1, que é Deus ser transcendente e imanente. Olha que loucura isso, gente, que doideira o nosso Deus. Ele está fora de tudo, a criação não o abarca, a criação não o contém, porque ele é maior do que tudo que ele criou, mas ao mesmo tempo ele está dentro de tudo que ele criou. E você é prova disso, porque você foi regenerado e ele está dentro de você. Deus está nesse copo que foi criado. E apesar disso, eu não posso adorar esse copo, porque esse copo contém a inteligência que saiu de Deus que o criou, mas ele não é um Deus para mim, porque Deus está acima desse copo, né? É muito doido isso, né, gente? É muito assim, é muito grandioso, né? Quando a gente para e começa a refletir nessa consciência de quem Deus é, nessa dimensão de que Deus é transcendente e que Deus é imanente, isso coloca no meu coração um temor muito grande. Como nós viemos conversando desde o início, diante de quem nós estamos? Os nossos lábios estão dizendo que Deus que nós confessamos. Porque se nós formos observar, nós não somos assim, dependendo do nosso comportamento dentro do cristianismo, nós não somos diferentes dos povos que dizem crer em outros deuses. Porque a gente também fala que crê num Deus, um Deus que não tem nenhuma relevância para a minha vida. Um Deus que eu não tenho um pingo de temor na presença dele. Um Deus que eu não tenho um pingo de gratidão ao ponto de dizer: eu vou frequentar uma igreja aqui, vou frequentar outra ali, não serve na igreja, não expressa com serviço cristão, não derrama os dons que Deus confiou em prol da comunidade da fé. Né? Esse cristianismo que não suporta a fraqueza do outro, que quando eu erro, a pessoa não consegue mais conviver comigo, porque eu errei, ela não consegue me perdoar, ela não consegue conviver comigo, me dando uma nova oportunidade da gente continuar um relacionamento. Né? Então, eu falhei com a pessoa, ela não, com você mais, você não tem chance mais de conversar, eu não quero mais saber dessa igreja, briga com uma pessoa
pessoa abandona todos os outros irmãos na fé naquela igreja, abandona ministério, né? É muito louco isso. Nós precisamos refletir, aprender com os erros desses que se dizem irmãos, porque João vai dizer isso, e isso é muito sério, né? João vai dizer, olha, esses que não permanecem é porque nunca foram. É porque nunca foram. E Hebreus também vai dizer isso em Hebreus capítulo 6. Uma vez iluminados os olhos do vosso entendimento, é impossível que vocês retrocedam. Então a gente tem que ter mais consciência de todo esse conceito, né? Do que realmente a palavra de Deus está levando a minha vida e a sua vida numa reflexão, né? O Deus Criador, com uma palavra, ele preenche todo o vazio. Para a gente refletir um pouco sobre isso, eu quero ler com vocês Gênesis 1. Vamos ler aí Gênesis 1. E a gente vai aí, que o Espírito Santo derrame revelação sobre mim, sobre você, e você consiga refletir sobre esse Deus criando todas as coisas. Esse Deus que preencheu um vazio com uma ordem da sua voz, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quantas pessoas nós conhecemos que diz crer nesse Deus e nunca parou para refletir em Gênesis 1? Nunca leu Gênesis todo, né? Como que eu falo que creio num Deus, sendo que eu nunca parei para ler a palavra dele? Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. No hebraico aqui, esse verbo quer dizer que a terra se tornou. Paulinha, faz um favor para mim, anota aí para você me mandar, coloca assim, pastora, compartilha no grupo a apostila da criação. Por que eu estou pedindo a Paulinha para me lembrar isso? Porque eu tive uma matéria um tempo atrás agora na faculdade, o meu professor de Antigo Testamento, ele trouxe um material, gente, sobre criação, com os verbos no hebraico. Vou te falar, você precisa ler esse material. E eu fui escrevendo, o meu Gênesis está todo rabiscado, porque eu fui pegando todos esses verbos que ele ia trazendo, eu fui colocando aqui. Ele traz uma explicação do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Isso me fez apaixonar ainda mais pelo Deus Criador e eu quero compartilhar esse material com vocês, tá bom? Vai ficar ali no grupo como um arquivo para vocês terem isso aí. Se você não tiver como estudar tudo isso agora, você vai saber. O dia que você precisar, você vai saber, ó, eu tenho um bom material sobre criação, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês essa apostila. Continuando no versículo 2, né? Vou ler do 1 direto, porque eu tô parando, eu quero ler o capítulo todo. Não vou parar mais não, peraí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu a relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Creio em Deus, Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Versículo 13. Houve tarde e manhã, esse foi o terceiro dia.
Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam os luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, e esse foi o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, os animais que são os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície da terra, e todas as árvores onde há fruto que dêem semente, e isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, onde há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Capítulo 2, continua aí o relato da criação. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, e toda a sua obra que tinha feito, Deus abençoou, e o dia 7º santificou, porque ele descansou de toda a obra como Criador que fizera. Então eu fiz questão de ler esse texto. Paulinha, me lembra também de eu compartilhar lá com vocês? Coloca assim, ó, aulas do Antigo Testamento do Wilson Porte, que aí eu vou lembrar o que é. Esse Wilson Porte Júnior, ele é um dos professores do seminário Martin Bucer, ele também dá aula na escola Charles Spurgeon. São 2 conteúdos que eu aconselho vocês a conhecerem no YouTube, tem aulas maravilhosas. E ele tem uma aula, gente, sobre a história de Israel, que é perfeita. E são 15 aulas, então é também um arquivo que eu compartilho com vocês, e vocês aí lancem mão quando vocês conseguirem. Mas é bom vocês já saberem que existem, né? Que existe esse tipo de material. E ele vai dizer que quando Deus está se revelando a Moisés, é Moisés que está escrevendo aqui esse livro de Gênesis, e ali Deus está fazendo uma diferenciação entre os deuses que o povo de Israel conhecia lá no Egito. Porque lembra que Moisés está no Egito, o povo está há mais de 400 anos imerso naquela cultura, adorando aqueles deuses, e quando Deus relata a criação, o que Deus está dizendo? Tudo
que vocês adoram achando que é Deus, fui eu que criei. Então eu quero revelar para vocês que eu sou o Deus verdadeiro e que todas as coisas são criadas. E olha como que vocês estão desconexos da minha realidade espiritual. Se tem alguém aqui que carrega a minha identidade, que carrega a minha imagem, é o homem. Então, se alguém tivesse que estar adorando alguém, não é o homem adorando o animal, como era no Egito, mas o animal que teria que adorar o homem. Porque o homem é que carrega a imagem e semelhança de Deus. Não é a vaca, não é o sapo, não é o gafanhoto. Não, é o homem que carrega a imagem de Deus. Esse Deus criador está na imagem do homem. E o homem se sujeita por causa dessa obra maligna do pecado, o homem se rebaixa, sendo ele que carrega a imagem do Deus Todo-Poderoso, adorando a criação que foi colocada debaixo dele, que foi colocada sob domínio dele. Só isso aí, né, gente, já dá um trem na minha cabeça, não sei se tá na sua, mas eu já fico, meu Deus, né? Quando eu coloco meu coração em idolatria, qualquer outra coisa, eu estou tirando os olhos daquele que realmente criou todas as coisas, né? Que me criou, que colocou em mim a sua imagem. Olha essa frase de Agostinho que eu trouxe aí pra gente refletir, né? Deus está acima do que em mim há de mais elevado e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. É aquelas duas palavrinhas que eu trouxe para você que a teologia expressa, né? Deus transcendente e Deus imanente, né? Deus está acima do que em mim há de mais elevado e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo, né? Essas frases de Agostinho de Hipona, né, gente? O cara é tão inteligente que eu falo com vocês. Eu não ouço uma frase dessa uma vez só. Eu fico lendo um negócio, eu fico escrevendo umas 20 vezes, né? Pra ver se eu consigo assimilar um pouquinho da inteligência que ele expôs aí nessa frase, né? Coisa mais linda, mais maravilhosa. Dando sequência aí nos slides, esse mesmo Deus, a gente viu em Gênesis 11, como a gente já falou, em outras situações, o tempo inteiro, né, gente? Tem um relato que eu tô me lembrando aqui de Agar, quando ela briga com Sara, né? Porque vai ter dois momentos em que Agar, ela sai ali do ambiente familiar de Abraão, mas vai ter um primeiro momento que ela briga com Sara e ela vai embora, vão a doida, sai andando, né? E aí Deus vem e se revela a ela, né? E nessa revelação de Gênesis 16, fala que Deus fala com ela. E ali, gente, nos originais mostra que a palavra de Deus ali vai falar que é um anjo. E nós temos nas traduções, até que essas traduções mais modernas, elas não fazem isso. Eu sei que a NTLH não faz isso. Mas versões mais tradicionais, como a ARA, ARC, NVI, elas vão colocar esses anjos com letra maiúscula, né? Que é uma teofania, que é a expressão do próprio Cristo se revelando ali de forma pessoal no Antigo Testamento. E o interessante é que esse anjo com letra maiúscula, que é o próprio Cristo, ele conversa com Agar, né? E coisa que Sara não teve. Olha que doido isso. Agar conversou pessoalmente com o próprio Deus e Sara não, né? Então você vê esse Deus que ele vem e se revela. Esse Deus desce da sua glória e se revela. Gente, quando Deus dá a revelação do tabernáculo para Moisés, é de surtar aquilo ali, porque Deus ele fala assim: deixa eu te falar uma coisa, construa para mim uma casa no meio do deserto, porque eu quero habitar no meio de vocês. Você já pensou o que é isso? Você já pensou Deus descendo de toda a sua glória e vindo morar numa barraquinha, gente? Por mais ali que a gente vê coisas lindas, tecidos finíssimos, né? A gente vê Deus pedindo, olha, faça tudo de ouro, revista a madeira de ouro, construa isso de ouro fundido. A gente vê ali tantas coisas preciosas a dispor daquela construção. Isso é simplesmente para refletir um pouco de tudo, de toda a imensidade que Deus vive nas alturas, que Deus vive nos céus. E Hebreus vai nos garantir que aquilo que Moisés recebeu como revelação do tabernáculo é porque ele teve um protótipo, né? A gente vai chamar na teologia de antitipo. Ele teve um modelo do que ele viu no céu. O céu tem uma coisa grandiosa daquele jeito, né?
Esse mesmo Deus desce do trono para criar o ser humano, mesmo sabendo que esse ser humano trairia, que esse ser humano se rebelaria contra ele, que esse ser humano seria infiel, que ele teria que mandar o próprio filho, né? Nós temos textos em Efésios, em Apocalipse, nos assegurando que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, e mesmo assim esse Deus, ele cria o homem. Eu vi uma expressão uma vez que eu achei bem interessante, eu não lembro qual teólogo que eu ouvi, mas ele fala o seguinte, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 18, vai fazer 18 anos esse ano, Davi, né? E ainda que Deus falasse comigo assim, Flávia, quando o Davi fizer 20 anos, eu vou recolher o Davi, né? O Davi vai morrer, você não vai ter mais o Davi. Eu tô te contando isso, que eu queria saber se você acha que vale a pena você viver esses 20 anos com o Davi. E eu vou te falar, eu falaria com Deus, com certeza, pode me dar ele, né? Vai valer os 20 anos que eu vou tê-lo comigo, eu vou ser muito feliz tendo ele esses 20 anos, né? Esse teólogo, ele falava isso, que a gente pode pensar em algo parecido, né? Ah, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus criou o homem mesmo assim? Será que não era para desfrutar de ambientes com esse homem, né? De vir conversar com esse homem na viração do dia, mesmo porque a gente não sabe, gente, quanto tempo que durou essa comunhão com Deus antes da queda, né? A gente sabe que começou a contar tempo, a gente tem tempo contado depois da queda, mas antes da queda a gente não sabe. Será que durou 1 trilhão de anos essa comunhão de Deus com Adão e Eva ali no jardim? A gente não sabe quanto tempo durou, né? Mas a gente sabe que Deus, ele desceu, criou o homem, soprou o seu espírito no homem, o ruá de Deus, o espírito de Deus, né? Por ele pensar assim, não, o tempo que eu tiver com esse homem vale a pena. E se esse homem me trair, eu vou dar o meu próprio filho para resgatar essa comunhão de novo com esse homem comigo. Não porque eu preciso disso, mas porque o amor em mim é tão grande que eu não consigo conter esse amor só para mim, né? Então, a gente vai finalizar aqui nesse slide, né? E semana que vem, Paulinha, me ajuda aí, eu vou até anotar aqui também para eu não esquecer, né? Me ajuda. A gente vai entrar aí no slide que é o 8º slide, o Pai Todo-Poderoso. Que aí eu entro aqui nesse ponto da aula pra gente continuar, né? A gente tem uma declaração legal do Pannenberg, depois semana que vem a gente começa nela aí. Mas essa aliança que esse Deus Todo-Poderoso se propôs a ter com essa criatura, né? Conosco, gente, é algo que nos tira do sério. É algo que, assim, não tem explicação. Quando nós lemos a palavra de Deus e a gente vê esse amor sendo revelado, né? E aí vem a igreja, nasce a igreja com a descida do Espírito Santo, um cumprimento ali de todo o Antigo Testamento, que Deus nos daria um coração novo, que Ele escreveria a lei dele no nosso coração. Isso nada mais é do que o Espírito morando dentro de nós, que o Espírito, ele desceria e ele selaria a igreja. E aí nós temos todos os relatos dos nossos irmãos na fé, né? Histórias de homens e mulheres que não negaram a Cristo. Tudo isso me coloca numa condição de gratidão, aonde eu tenho mais consciência do que eu confesso como fé cristã, né? E aí eu posso dizer, creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então semana que vem a gente dá continuidade na 5ª aula, né? Nesse ponto aqui à frente, e nós vamos continuar refletindo sobre isso. Quem puder, quem conseguir, os meninos aqui da gravação do YouTube, eu vou encerrar a aula agora, tá bom? Obrigadinha aí por vocês estarem aqui conosco nessa sala virtual. Tchauzinho!